Já disse Dom Bosco sobre o sistema preventivo. Consiste em tornar conhecidas as prescrições e as regras de uma instituição e depois vigiar, de modo que os alunos estejam sempre sob os olhares atentos do diretor ou dos assistentes. Estes, como pais carinhosos, falem, sirvam de guia em todas as circunstâncias, deem conselhos, corrijam com bondade. Consiste, pois, em colocar os alunos na impossibilidade de cometerem faltas. O sistema apoia-se todo inteiro na razão, na religião e na bondade. Exclui por isso o castigo violento e procura evitar até as punições leves. Pois é, começamos a introdução do nosso podcast com essa referência, inclusive ao episódio anterior, porque o tema de hoje é muito legal. E ele dá, de certa forma, continuidade, até porque a gente está dentro da série Bons Cristãos e Honestos Cidadãos. E no tema de hoje, Educação com Amor, é exatamente sobre esse ponto que parte do sistema preventivo que a gente vai adentrar, para entender melhor um pouquinho do que Dom Bosco sentia no coração, do que ele pensava a partir do seu amor de educador. Vamos conhecer muito mais sobre o coração educador de Dom Bosco aqui em mais essa edição do podcast. Vamos juntos! E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria te acolho aqui nesta série que está sendo assim incrível, que é a série de homenagem pelo nascimento de Dom Bosco nesse mês de agosto, a série Bons Cristãos e Honestos Cidadãos. Logicamente, não temos como não falar de Dom Bosco nesse mês, uma vez que a gente, na igreja toda do Brasil, está tocando sobre a perspectiva da vocação. E aí, é claro que para a gente que respira Dom Bosco nesse podcast, a gente não tem como não falar desse grande homem de Deus em seus 210 anos, desde seu nascimento até o dia de hoje. Dia 16 de agosto é o dia do nascimento de Dom Bosco, foi celebrada aí essa semana e com certeza em diversas paróquias nossas a alegria foi geral de poder viver essa festa, de poder viver esse momento tão lindo de celebração de Dom Bosco. Você que está chegando agora no nosso podcast, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse espaço é de acolhida, de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de conhecimento sobre a vida e a obra de Dom Bosco e também de toda a missão salesiana. Minha gente, nós estamos aqui com você, aqui pelo streaming ou também aqui pela rádio, então é com muito carinho que eu te acolho nesse lugar, viu? Você que está vindo pela rádio, olha, saiba que você é nota 10, viu? É muito bom encontrar com você aqui toda semana nesse mesmo horário, nessa rádio que é muito maravilhosa, afinal de contas ela acolhe programas como o nosso, não é? E se você quiser compartilhar esse evento do nosso podcast aqui na sua rádio, compartilha com todo mundo, grava aí um pouquinho, faz um stories escutando o nosso programa e aí marca a gente lá no Instagram, que eu vou marcar a rádio também e vai ser muito bacana a gente poder ver vocês. Para nos encontrar pelo Instagram, é só você vir com a gente, @podcast Vamos Juntos, lá no Instagram. Você também pode nos encontrar pelo YouTube, caso você já esteja nos ouvindo por lá também. Lá no YouTube, mas também nos outros canais de streaming, Spotify, Deezer, todos os outros. É só você procurar por nós, podcast Vamos Juntos também. E assim você vai poder ouvir os episódios anteriores, porque às vezes na rádio você está ouvindo ali ao vivo, né? Não tem como você escutar os anteriores. Mas aí você pode ouvir também os nossos episódios, desde o primeiro até esse. Olha, gente, a gente já está aí há 4 anos no ar, hein? Então tem muito episódio para ouvir. Vai pesquisar a gente, então, na internet, para a gente se conhecer melhor, a gente bater esse papo gostoso, né não? Pois é, você é muito, muito, muito bem-vindo. Olha só,
o tema do nosso episódio de hoje. Já falei muito, né, sobre a gente. Inclusive, quem quiser conversar comigo diretamente, viu, também me procura lá no Instagram, @AntônioJoãoNeto. Você me procura por lá no Instagram, a gente conversa, troca memes, faz uma amizade, né? O tema de hoje, minha gente, é lindo, né? Vocês já viram no início, quem tiver na internet tá vendo o título, mas dentro da série Bons Cristãos e Honestos Cidadãos, Educação com Amor. Nós falamos no episódio anterior sobre o sistema preventivo também, né? Quando a gente tocou na temática da responsabilidade, né? Então, hoje a gente vem trazendo aqui o tema da educação com amor e nós partimos exatamente do sistema preventivo como um ponto importante para a formação salesiana. Mas, deixa eu situar vocês melhor sobre aquilo que a gente quer tratar aqui hoje no nosso podcast. Gente, a perspectiva salesiana, a vivência nossa de fé, ela parte bastante do quesito da educação. Ela está muito ligada ao quesito da educação. Isso por quê? Porque quando a gente vai viver sobre a fé, a gente precisa ser introduzido a ela. Ninguém desenvolve a fé a partir do nada. Ela está lá no nosso coração, já diz o Catecismo da Igreja Católica para nós. Deus deu a cada ser humano criado uma sementinha de fé que fica lá no coração. É o dom da fé, né? Só que ele precisa ser desenvolvido. E para ele ser desenvolvido do jeito certo, para ele não passar por confusões, para que o nosso coração não seja enganado pelo inimigo de Deus, nem pela nossa própria distração. Então, o que é que acontece? Deus nos envia pessoas muito maravilhosas, como anjos, para cuidar da gente e nos educar na fé. São os catequistas, por exemplo, os nossos professores na escola, os nossos pais, nossos amigos mais velhos que nos levam para o céu, como o pessoal tem dito hoje, né? Que nos chamam para junto de Deus. Então, a gente tem várias pessoas que nos orientam, não é assim? Ninguém aprendeu a Ave Maria do nada. Ninguém aprendeu sobre Jesus Cristo do nada, alguém te ensinou. E é esse ponto do alguém te ensinou que a gente vai encontrar o nosso grande Dom Boscão por lá. Dom Bosco foi alguém que ensinou os jovens a rezar, a estar junto de Deus, a crescerem, se desenvolverem do jeito como Deus quer. Que não é somente rezando o Pai Nosso e Ave Maria não, viu? Mas é fazendo esse povo se emancipar, crescer como pessoa, aprender profissão, aprender letras, não é? Aprender o letramento social, tudo isso Dom Bosco orientou. Inclusive no quesito acadêmico, né? Que é o que a gente está tratando aqui também. Então, Dom Bosco foi, por amor a Deus, por uma via de evangelização, ele foi um grande educador. E olha, você jovem que está me ouvindo, você adulto que está me ouvindo e que já tem um pouquinho de vivência de fé, preste atenção se você também não tem essa veia educativa. Será que você nunca orientou ninguém a rezar nenhum Pai Nocinho? Você nunca orientou ninguém a um momento de fé? Nunca ensinou ninguém onde é que estava um trecho bíblico, como é que acha o Antigo e o Novo Testamento, por exemplo? Você, de alguma forma, ensinou na fé. E até hoje, ao usar uma camisa, por exemplo, de igreja, ao sair de casa com a sua Bíblia, ou um cordãozinho, ou um terço, enfim, qualquer objeto que seja aparente aos outros, a sua própria postura, por exemplo, como um cristão, suas opções, tudo isso educa as pessoas que te veem. Sabia disso? Pois se não estava sabendo, agora você vai ficar sabendo, né? Em todas as nossas possibilidades de estar no mundo, a gente educa. Sabia disso? E Dom Bosco estava muito consciente disso. Tanto que ele desenvolve um ambiente educativo. Ele desenvolve um lugar onde a gente pode se educar. E o nome desse lugar primeiro era o oratório. Hoje a gente tem diversos oratórios aí, espalhados pelo mundo, nos 137 países onde os salesianos se encontram. Só na região nordeste do Brasil a gente tem diversos, além das obras sociais, além das escolas, das paróquias. Imagina no restante do Brasil, nas inspetorias dos salesianos e também das salesianas, das Filhas de Maria Auxiliadora. Tem muito caminho, gente, muita coisa, muito lugar, muito ambiente de educação. E que com certeza nesses lugares pulsa ali o coração de Dom Bosco e Mazarello. Mas aqui a gente está focando principalmente no Dom Boscão, já que estamos no mês de nascimento deste homem. Nesse quesito, então,
evangelização e educação acabam se confundindo. Uma palavra está muito ligada à outra, porque quando você evangeliza, você fala de Deus, você está ensinando aquela pessoa a pensar a partir de um outro ponto de vista. A partir, por exemplo, do ponto de vista do amor, né, que surge junto com a fé em um Deus que é Pai, que é acolhedor, que é amigo. Assim, então, educação e evangelização vão se tornando palavras que não têm como se separar dentro da visão salesiana. Por isso que a gente entende que a educação integral, a educação como um todo da pessoa, é um caminho importante, fundamental, para formar a galera, os jovens, de uma forma mais conscientes e comprometidos com o bem. Afinal de contas, o Evangelho, ele é para a nossa salvação. Deus está aí comprometido com o nosso caminho de salvação. Aí, minha gente, não tem para onde correr. A educação aí se torna um instrumento salvífico, olha que chique, um instrumento de salvação para a gente. E Dom Bosco, entendendo isso, desenvolve então o que a gente já conheceu em alguns episódios anteriores, além do episódio passado, o sistema preventivo, que se baseia em quê? Vamos lá, todo mundo dizer junto? Na razão, na religião e na amorevolezza, ou bondade, ou carinho. É por isso que é importantíssimo o ambiente educativo e que seja, assim, saudável. Mas agora vem o nosso ponto. Meus irmãos e irmãs, não adianta a gente só ter um lugar de segurança na escola. Não adianta a gente também só ter um lugar de segurança em casa e isso faltar no colégio. Mas vocês sabem que vocês só não vivem em casa e na escola, né? Vocês também vivem aonde? Na igreja, exatamente. Também a igreja deve ser um ambiente educativo, um ambiente saudável, para que as pessoas consigam viver lá, crescer lá, desenvolver-se lá. E aí, pensando nisso, o nosso episódio de hoje vai trazer para vocês uma história que talvez muitos que já têm vivência salesiana não conheçam e que eu trouxe aqui com muito amor para que a gente conheça. É um pouquinho da história de Dom Bosco, mas com outro rapazinho que não é São Domingos Sávio, mas é o Francisco Besuco. E aí, alguém já conhecia esse menino? Gente, Francisco Besuco é um jovem muito interessante de saber a história dele. A gente vai conhecer um pouquinho aqui sobre ele e com certeza diz também para a nossa juventude de hoje. A forma dessa história que eu vou trazer para vocês, ela fez parte de um trido a Dom Bosco de 2013. Olha quanto tempo, né? E a gente está resgatando aí esse tesouro para vocês. Francisco Besuco tinha ouvido falar do oratório de Dom Bosco e queria entrar nele, logicamente, embora dentro do seu coração ele sentia que isso não seria fácil, porque ele era um jovem muito pobre, ele vivia em extrema pobreza, junto com sua família. Um dia, na missa, depois de comungar e rezar a Nossa Senhora, ele ouviu uma voz que lhe encheu o coração de alegria. Essa voz dizia assim: "Tenha confiança, Francisco, porque o seu desejo será satisfeito." Então Besuco fala e insiste muito com seus pais sobre a possibilidade de ir para o oratório de Dom Bosco. Então, chegando a Valdoco, o lugar do oratório, Francisco se encontra totalmente envolvido pela atmosfera de Domingos Sávio e de Miguel Magone, dois grandes jovens que a gente sempre toca aqui como modelos de santidade para a vida salesiana. Inspirado então pela fama de santidade desses dois jovens, também o próprio Francisquinho ia desenvolvendo aí a sua santidade. E a vida dele cada vez mais também se desenvolvendo em torno de Dom Bosco e dos seus primeiros colaboradores. Daí a importância que eu falo direto, né? O salesiano sozinho na obra ou a salesiana sozinha na obra não fazem quase nada. Eles são muito importantes, mas sozinhos eles não conseguem desenvolver o trabalho.
precisa dos colaboradores juntos. E aí entra você, paroquiano e paroquiana, que é agente pastoral, você que é voluntário ou voluntária no oratório, você jovem do movimento CJC, da AJS, do movimento Auxilia, dos demais grupos jovens que existem aí, você, família salesiana, salesianos cooperadores, ADMA, tantos outros membros da família salesiana que estão por aí. Vocês que também são nossos parceiros colaboradores, que trabalham, funcionários que trabalham em nossas obras. Olha aí, gente, todos vocês são importantes, porque não é somente em torno da figura do salesiano ou da salesiana que a missão se desenvolve, não, viu? Também em torno dos colaboradores, isso é importante. Dom Bosco, então, é o inspirador. Antes ainda, ele é o gerador daquela vida que existia no oratório e também dentro do coração de Francisco Besuco. Padre Cavilha, um grande escritor salesiano, disse uma vez assim: quem não viu o santo entre os seus jovens no oratório nunca poderá fazer uma ideia adequada do que fosse a sua presença, nem a compenetração do que havia do seu espírito com o dos seus meninos. Dizer que era um pai já parece muito, mas no mundo do espírito não chega a dizer tudo. É preciso pensar numa quase fascinação amorosa e amorável de um coração compreensivo e compreendido que dispõe de toda a virtude que lhe vem dos dons supremos da santidade. Não era trepidamente veneração perante o sacro misterioso. Havia uma inconsciente sinfonia de almas que, sem explicações, se compreendiam numa linguagem que a palavra não é capaz de traduzir. Vê que chique, vê que profundo era Dom Bosco ali junto dos meninos. Besuco, então, chegando ao oratório, leva com ele um notável sentido de gratidão pelos dons que Deus semeou na sua vida jovem. Essa atitude eucarística, vamos dizer assim, de Besuco, não escapa ao olhar atento e educativo de Dom Bosco, que, vendo a bondade no coração desse menino, a sua sensibilidade pelos dons que recebeu, o seu espírito de agradecimento para com quem lhe quis bem e fez o bem, reconhece o trabalho que a graça já tinha feito e como esse pequeno jovem tinha correspondido com coração dócil à ação do Espírito Santo. Inclusive, quando era mais novinho, o Besuco, Francisco Besuco, era um pastorzinho lá na sua comunidade. Ele pastoreava as ovelhinhas lá de sua família. Besuco, então, chega ao oratório com essa sensação de entrar num santuário. Ele percebia seus companheiros todos mais virtuosos do que ele. E ele definia a si mesmo como um mau sujeito. Ele ficava se perturbando e ia expor as suas dificuldades a Dom Bosco. Dizia assim: eu gostaria de ser bom como eles, mas eu não sei como fazer. A resposta é um dos documentos pedagógicos mais importantes de Dom Bosco. Ele diz assim: se você quer se tornar bom, coloque em prática só 3 coisas e tudo irá bem. Quais são essas 3 coisas? Alegria, estudo e piedade. Este é o programa. Se você o seguir, poderá viver feliz e fazer muito bem à sua alma. Coisa linda, né? Segura no coração, viu, jovem, essa orientação para você. Acho que vai ser muito bom. Francisco procura então seguir esse programa de santidade que Dom Bosco propôs para ele, mas ele não fez isso de qualquer jeito. Ele fez isso com muita vontade, com toda a sua alma. E aí, seguindo esse caminho que Dom Bosco propôs para ele, ele tinha um foco, um objetivo de chegar a ser um jovem muito bom, a se aprovar. E esse perfil espiritual desse menino vai sendo desenhado a partir do que Dom Bosco orienta para ele. É exatamente na vida de Besuco que a gente vai encontrar uma dica assim muito importante relativa à educação de Dom Bosco, que diz assim: diga-se o que quiser acerca dos vários sistemas de educação, mas eu não encontro nenhuma base segura senão na frequência da confissão e da comunhão. Creio não chegar a exagerar afirmando que sem estes 2 elementos desaparece a moralidade. Dom Bosco era muito firme nessa forma de pensar.
Para Dom Bosco, a educação é a partir de sua origem transcendente. Para Dom Bosco, a pessoa formada, madura, é o cidadão que tem fé, que põe no centro da sua vida o ideal do homem novo proclamado por Jesus e é uma corajosa testemunha das próprias convicções religiosas. Uma educação à fé que, indicando a vida como um relacionamento de amizade profunda com Jesus, através do empenho e do esforço cotidiano para viver com sobriedade e piedade, se abre ao encontro definitivo, revelador, na vida de um pequeno menininho, que era um pastor quando pequeno, do seu trabalho de santificação, a razão do seu esforço e da sua oração sem fim. Dizia Francisco Besuco: tem uma coisa que sempre pensei na minha vida, mas eu não podia imaginar que me haveria de causar tanto pesar na hora da morte. Sinto o mais amargo pesar, porque em minha vida não amei bastante a Deus como Ele merece. Esse texto, que foi tirado do Trido a Dom Bosco, foi escrito pelo padre Camerone, salesiano de Dom Bosco. Minha gente, por que eu trouxe esse trechinho para a gente poder refletir nesse episódio de hoje? Vejam, se a gente for fazer uma análise desse jovem aí, desse menino, Francisco Besuco era um menino que não tinha autoestima muito bem equilibrada. Era um menino que tinha uma autoestima muito baixa. Ele sofria por não se achar suficiente. Eu, como padre há 5 anos e como salesiano desde 2008, estamos no ano 2025, tenho percebido muito forte, e até mesmo antes, quando eu era, como eu digo para o povo, quando eu era da igreja, quando eu era jovem da igreja, eu percebi que em diversos momentos, muitos jovens não se percebem suficientes. Hoje em dia, então, com a pressão estética, com a pressão do estudo, com a pressão do trabalho, essa coisa do empreender, como se todo mundo devesse ser o tempo todo e perfeitamente incrível como um super-herói, faz com que o coração da gente, a cabeça da gente vá entrando em parafuso e a gente de verdade não se sinta capaz para nada. Creiam, eu já passei por isso e às vezes até vou caindo nesses buraquinhos de vez em quando. Imagina os jovens que ainda estão despreparados para a vida, né? Então, gente, como Francisco Besuco, tantos outros jovens também se sentem assim hoje em dia. Mas Francisco Besuco encontrou em Dom Bosco alguém que o impulsionou, que o levou para frente, que fez com que ele entendesse que havia sim um caminho para ele ser bom. E mostrou esse caminho e acompanhou, incentivou esse menino na prática da boa virtude, na prática da educação, do crescimento pessoal, espiritual, moral, enfim, como um ser humano completo. E é aqui então que mora a fortaleza de Dom Bosco, que a gente pode aprender também. Esse recado agora vai para você que é jovem de igreja já e que às vezes acolhe outros jovens, vê outros jovens chegando na igreja e está tão ocupado com seus afazeres e está tão ocupado com a própria vida que às vezes esquece de cuidar do seu irmão. Veja, tem muito jovem que ainda não percebe que chegou lá ou que está muito longe de chegar lá, seja em qual objetivo for. Você, jovem, que já sabe que Deus te ama, que já sabe que é acolhido por Deus, seja lá no sacramento da Eucaristia, no sacramento da confissão, já foi acolhido no batismo, com certeza já é acolhido no coração de Deus. Faça com que esse jovem que está chegando agora se sinta assim também. Esse recado também é para você, educador. Você acredite naquilo que você estudou. Acredite naquele coraçãozinho que ardia quando você começou pedagogia, quando você começou sua licenciatura, que aqueles jovens que ainda você não conhecia iam aprender muito e são capazes de aprender. A você, salesiano e salesiana que escuta esse podcast, também te digo, reacenda no seu coração esse mesmo ardor que Dom Bosco viveu. Crie então para que esse jovem aprenda um ambiente de amor. Aí na sua comunidade de fé, você adulto, agente de pastoral, não deixe de olhar para os jovens e mesmo percebendo os erros dele, acreditem nesses meninos. E mesmo percebendo os erros deles, as faltas, as incompreensões deles, acreditem nesses meninos. Confiem. Deus não faz dar frutos uma pequena semente. Ele espera que essa semente cresça, que ela vire uma árvore. Só que para esse crescimento acontecer, a terra tem que ser boa, a chuva tem que vir, o sol tem que iluminar
E você, agente de pastoral, pode ajudar a cultivar um grande educador, um grande homem, uma grande mulher de Deus, a partir da sua acolhida, a partir do amor que você tem a desejar. Então, nesse episódio de hoje, falando sobre como Dom Bosco era um grande educador, vocês perceberam isso, viram como isso é bonito, nessa historinha, nesse trechinho da vida de Besuco, vocês percebem também que vocês podem ser assim. Afinal, Deus não daria um dom tão maravilhoso para uma pessoa só, né? Ele com certeza ia compartilhar com muita gente. Então, fica para você esse entendimento, esse pensamento e essa motivação. Seja você aí um continuador desse coração que bate pelos jovens, formando bons cristãos e honestos cidadãos a partir da educação com amor, criando um ambiente seguro, agradável, amável, para que esse jovem possa crescer e se desenvolver. Nosso episódio vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse nosso programa de hoje, desse tema de hoje, que fortalece aí, anima o coração nesse mês de nascimento de Dom Bosco, que completou 210 anos de vida, não somente na carne dele, mas na nossa carne. Afinal, o corpo de Dom Bosco já pereceu, mas a sua alma e o seu espírito de salvação continuam ardendo em todos nós que fazemos parte da família salesiana. Meu amigo, minha amiga, vamos embora crescer na fé, vamos desenvolver o nosso coração cada vez mais junto do caminho de santidade proposto para nós? Então, te espero no próximo episódio, te deixo com a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e te aguardo com muito carinho, te chamando sempre para a gente crescer na fé e se desenvolver na santidade. Vamos juntos?